aí vem uma outra perguntinha, Exatamente. professor, que é o Uhum. seguinte, né? O que você vê com as questões das regras? Você acabou de dar um exemplo, né? Então tem a regra, né, que a organização tem e a abordagem dos fatores humanos, integrar um ao outro. Como que você vê essas transições e os impedimentos disso na prática, de fato? Pô, essa pergunta eu acho também que ela é fundamental, viu, Robinho? Porque quando a gente vai falar de regra, né, é um negócio também assim tão importante, ao mesmo tempo tão complexo, né? Porque a regra, a princípio, ela existe para ajudar. Ela não existe para punir ninguém. A regra é uma referência e é um acúmulo de experiência empírica e científica que tem que ser muito valorizado, né? O que está numa regra são anos de aprendizagem, no geral, né? Tanto a aprendizagem empírica, a aprendizagem prática das situações, quanto a aprendizagem mesmo científica, de coisas que deram certo, coisas que não deram, coisas que viraram conhecimento científico, e que no final eles se que cristalizam dentro de uma regra. Então a regra existe a princípio é para ajudar a gente com esse acúmulo todo feito ao longo da história. Mas ao mesmo tempo a regra ela não pode ser considerada uma verdade absoluta, independente do contexto. Por mais que exista todo esse valor que a regra carrega com ela mesma. Mas o contexto, a vida real é de viés, né? Como diria o Caetano Veloso, né? Acontece um monte de coisa na vida real que não vai caber num papel. O papel aceita tudo, né, Robinho? A gente pode colocar o que a gente quiser ali. E que muitas vezes vai estar muito desconectado do que acontece na vida real das pessoas. Então, para a gente pensar numa regra, eu vou muito na direção do que vários pesquisadores que discutem regra, desde os filósofos mais antigos que discutiam, e aí eu cito um deles que eu lembro, que eu acho que vale muito a pena conhecer, que é o Wittgenstein, que é um filósofo russo, cara, que para ele esse negócio da regra era tão importante que ele decide se alistar no exército na Segunda Guerra Mundial, porque ele dizia que naquele momento não adiantava ficar fazendo filosofia sem conhecer a realidade da guerra, que era o momento que eles passavam. O cara vai lá para o fronte, passa lá com poucas e boas, sobrevive, volta e escreve o tratado dele de filosofia sobre regra e sociedade, que é então, assim, desde pensando assim nas várias pessoas que vêm estudando isso e que vão dizer que, no fundo, para a gente pensar numa regra, a gente tem que pensar no processo de uma construção dinâmica, porque elas senão viram um negócio empoeirado, escrito no papel que não tem valor nenhum. Tem que ser um negócio dinâmico e um negócio alinhado com as situações reais das pessoas na ponta dos processos. A gente está falando de segurança dentro do mundo do trabalho. Inclusive, tem vários acidentes, né, ao longo da história que questionam muito, vão questionar esse processo de regra, né? Muito embora a gente tenha uma tendência nas análises de acidente a ver muitas análises que vão finalizar na culpa da vítima, né? Mas vão ter vários acidentes ao longo da história que vão questionar muito o que é a regra, né? Se ela é pertinente, se ela não foi, porque inclusive as pessoas respeitaram as regras fielmente ao que ela determinava para aquele tipo de situação de crítica ou de emergência, e mesmo assim o acidente aconteceu, ou até pior, o acidente aconteceu por causa disso, por elas justamente terem feito o checklist que era teoricamente necessário fazer. Um desses casos é um acidente aéreo de um Swiss Air 111, que foi em 98, deixou quase 230 mortos, se não me engano, 229, que foi um princípio de incêndio no cockpit, e depois eles verificaram nas caixas pretas que a tripulação respondeu exatamente, prontamente, à presença de fumaça lá na cabine, e que foi por causa disso, e os vários estudos mostraram depois que o fogo alastrou pela aeronave. Um outro caso que eu lembro aqui é o caso do caso da aviação também, é o caso lá do 737, né? Aquele 737 MAX da Boeing, que até saiu aquele documentário Netflix sobre ele, o Queda Livre, né? Foram dois acidentes da Boeing em 2018 e em 2019, mais de 300 mortos, somando uma catástrofe, né? Porque
da mesma construtora, dois acidentes seguidos, assim, 5 meses de diferença, Um né? avião É novo uma também, coisa, né, professor? Um avião avião novo também. novo, Hum. exatamente, super sofisticado, automatizado, etc. E aí eles mostraram lá no primeiro acidente, teve um sistema automatizado, que eles chamam de MTCAT, né, que ele baixava automaticamente o nariz na ponta do avião para não deixar acontecer o que aconteceu naquele acidente lá do Air France, aqui do Rio para Aham. Paris, 2009, né, que ele é Isso. os pilotos foram acusados de ter levado o avião para situação de stall, né, porque subiu demais a aeronave, perdeu sustentação e o avião caiu. Então, foi criado um sistema automatizado que é esse, que abaixa o nariz do avião. Pois bem, esse acidente de 2008, os pilotos simplesmente não sabiam da existência desse sistema. Então, a empresa e o então presidente foram acusados de enganar os investidores na época sobre a segurança, dizendo que era super seguro, mas nem mesmo os pilotos sabiam. Agora, depois disso, foi feito todo um retorno de experiência, abrangência, difusão de boas práticas, né? E aí eles sabiam, então, de 2019, o mais impressionante é que os pilotos sabiam o que estava acontecendo quando o sistema começou a forçar o nariz do avião para baixo, seguiram todas as recomendações e as regras que eram necessárias, e aí isso não adiantou e o acidente aconteceu. Então, seguir o procedimento nesses casos e em vários outros, para tentar responder mais concretamente sua pergunta, Robinho, não, não, não foi a solução, mas foi o problema.